mais um dia, então, da resenha do livro Inteligência Positiva. E agora nós estamos no terceiro capítulo. O terceiro capítulo tem o título Autoavaliação dos 10 Sabotadores. E ele inicia com essa fotinho aqui, ó, do Xard, quando ele tinha 2 anos de idade. E ele fala que com essa idade, aí o que ele fala, né, que essa foto... Ó, ela já me revela de cabeça para baixo, não, de cabeça baixa e ombros caídos em desespero, com olhos tristes, que se perguntava o que eu estava fazendo nesse mundo e quanto tempo eu mais conseguiria suportar. Vou mostrar novamente, olha a carinha dele. Ixi. E ali ele fala que já consegui, que revendo essa foto, conseguia lembrar e identificar 2 sabotadores muito fortes. O crítico, né, que é criticar a si mesmo, o outro ou a circunstância, e o hiperracional. E ele fala assim que, ele já contou, né, que ele teve uma infância bem sofrida, que ele sentia que os pais não davam muita atenção, e que ainda falava que ele era o azarado, né, que nasceu bem numa época que, quando ele nasceu, o pai dele perdeu o empreendimento, que era o mercadinho. E aí ele fala assim que quando, depois de 40 anos, ele casou e a mulher dele, eles tiveram filho, e o filho dele, ele quis dar tudo que ele não teve, e não no sentido de, tipo, de riquezas, mas de dar toda a atenção que ele não teve. E ele cuidou muito para que o filho dele não tivesse as dores que ele tinha, né? E isso é muito comum, né? O que a gente sofreu na infância, a gente não quer que os nossos filhos sofram. E ele fala que mesmo assim, percebeu, né, que com 10 anos o filho dele tinha um sabotador que era o crítico, né, que é o principal. E hoje nós vamos falar um pouco mais dele. E também percebeu o esquivo. Ele fala assim que os sabotadores, eles são importantes para a nossa sobrevivência. Então, para a gente sobreviver a tudo que a gente está aprendendo na infância, é importante esse sabotador, né? Imagina, ele até fala assim que quando ele era criança, se o crítico dele não falasse assim, seus pais te tratam assim porque você não merece a atenção deles, se ele entendesse o que realmente estaria acontecendo, ele poderia ficar muito mais revoltado. Então, ele ia aceitar que aquele tratamento que ele tinha com os pais era porque ele não merecia algo melhor, aquilo meio que era um conforto e permitia que ele sobrevivesse, né? Mas que esses sabotadores, eles são importantes na infância, né, na juventude, mas na vida adulta, eles já não são mais tão importantes assim, a gente precisa desenvolver o sábio. Aí, gente, ouvindo assim a história dele, fiquei pensando na minha infância, qual que era o meu sabotador na infância. E apesar desse sabotador, né, eu tinha o crítico, a questão de me criticar o outro, nossa, eu criticava muito minha mãe. O tempo todo, tudo que ela fazia eu criticava, tinha uma rixa muito grande com a minha mãe. E hoje a gente se ama, assim, muito, muito. Não é que eu não amava minha mãe, né? Minha mãe, só que eu criticava ela o tempo todo. E aí, por quê? Porque tinha meu irmão gêmeo, né? O Davi, e o meu irmão mais velho, que era 1 ano mais velho. Então, assim, imagina, 3 crianças disputando a atenção dos pais. E eu não aceitava perder essa disputa, jamais. Então, assim, na infância, eu tinha muito forte mesmo, o vítima. Meu Deus, como eu era vítima, como eu chorava. Eu queria que minha mãe me notasse e ela não notava. Eu subia em cima do telhado e ficava chorando, e ela não dava atenção. Eu lembro uma vez que eu subi no telhado, eu fiquei o dia inteiro lá. No telhado mesmo, gente. Tinha garagem, tinha um espacinho, assim, um vãozinho, porque tinha cobertura da garagem. Tinha um vãozinho no murinho, que eu passava por aquele vãozinho, subia, era perigoso subir ali, podia me machucar. Subia e ficava sentada em cima ali da telha, esperando minha mãe notar a minha ausência, né? E ir lá chorando, eu não lembro nem porquê. Muitas vezes eu não lembrava porque eu tava chorando, mas eu lembrava que o meu principal objetivo era chamar a atenção da minha mãe. E eu ficava lá triste, chorando. E nada da minha mãe me procurar. Aí uma vez eu comecei a ficar com fome, falei, nossa, minha mãe não vai me procurar. Aí eu desci e saí pra comer. E aí uma vez minha tia falou assim pra mim, por que você chora tanto? É pra chamar a atenção da sua mãe, né? Mas você sabe que ela nem liga, você vai ficar até quando chorando? E aí naquele momento me virou a chave. E aí eu parei de me fazer de vítima e comecei a entender que se eu ajudasse os outros, eu também poderia chamar atenção, mas para um lado positivo. E eu acho que foi ali que nasceu o meu sabotador, né, principal, que é o prestativo. Porque daí eu percebi que sendo prestativa, ajudando, eu chamaria mais atenção.
Que doido, né? Eu fiquei lembrando de tudo isso lendo esse capítulo. Aqui, só para concluir, então, nesse capítulo ele fala que o crítico é o principal, todos temos. Então, assim, no meu, saí que eu critico mais a mim mesmo. E esse crítico, ele dá a mão para um outro sabotador líder, né? Então, o meu crítico hoje dá a mão pro prestativo. Mas, na verdade são 3, né? Porque os 3 saíram o mesmo resultado. Os 3 saíram com nota 7. Eu até notei aqui no caderno que ele vai trazer um gráfico também. E aí o meu são 3. É o hiperrealizador, prestativo e o esquivo. Então, o meu... Eu acredito que o prestativo ele é mais forte ainda. Então, assim, o meu crítico dá mão pro prestativo. Só que quando eu era criança, o meu crítico, né? Ele tinha pontuação maior para criticar o outro, que no caso era minha mãe. E ele dava a mão pro vítima. Então, ele se unia ali com vítima e os dois ficavam super fortes. E agora, seguindo aqui, né, que o crítico, nós já falamos que ele é o principal e que ele dá a mão para um outro. Mas, novamente, ele vai trazer os 9, mas só que ele vai trazer mais características. Algumas, se eu falar, vão ser repetitivas, né, que eu já falei no vídeo anterior. Então, eu vou trazer alguns pontos importantes, que seria o sentimento e o impacto, tá? Então, vamos começar pelo insistente, ó. Qual que é o sentimento por trás desse insistente? Frustração constante, decepção consigo mesmo e com os outros por não alcançar os altos padrões. Então, assim, lembra do perfeccionista? Então, o perfeccionista, ele vai sempre ficar frustrado. É o sabotador que vai ficar sempre frustrado, porque não existe o perfeccionismo. E ele tanto faz os outros sofrerem, como ele mesmo. E qual é o impacto? Causa rigidez, né? É uma pessoa rígida, uma pessoa... Nunca, a sensação é de que, tipo, eu nunca vou agradar essa pessoa. Porque ela tá sempre botando defeito em tudo. Não é? E aí, um outro, ó, o prestativo. Qual que é o sentimento... Ai, eu vou desligar o microfone. Qual que é o sentimento do prestativo? Expressar as próprias necessidades diretamente parece egoísmo. Então, assim, eu não vou falar de mim, né? Porque quem quer ouvir sobre mim? Eu tô preocupada em ajudar o outro. Depois eu resolvo. Sobre mim eu resolvo. E geralmente esse prestativo, né, sou eu no caso, acha que não precisa nem de terapia, viu? Porque acha que nem a terapeuta vai ter tempo para ouvir e que ele resolve o próprio sentimento. Pode deixar que eu resolvo. Tô mais aqui para ajudar o outro, nasci para isso. Qual é o impacto? Pode colocar em risco as próprias necessidades. É óbvio, né? Se você deixar de prestar atenção no seu sentimento para poder cuidar do sentimento e da vida do outro, você vai deixar de se desenvolver e de se conhecer, né? Você vai conhecer muito mais o outro do que assim mesmo. E aí, outro impacto, né, que é importante citar é que, ó, os outros podem desenvolver dependência. E quando desenvolve essa dependência, não queira esperar gratidão. As pessoas não vão perceber isso. Elas, pelo contrário, você está trazendo para elas uma comodidade. E as pessoas acostumam com comodidade. Então, assim, não presta ser prestativo. Entendeu? Entendi. Outro. Ai, toda hora eu fico desligando. Pera. O hiperrealizador. Sentimento. Não gosta de insistir em sentimentos por muito tempo. Eles o distraem nas realizações de objetivos. Então, assim, ele tá muito mais preocupado com os objetivos do que parar para acolher alguém, parar para ouvir alguém. Eu não tenho esse tempo. Não tenho esse tempo. Preciso estudar para prova, preciso trabalhar para ganhar mais dinheiro, preciso fazer hora extra. Então, ele tá ali sempre preocupado, porque no futuro, ele fala, no futuro eu paro para prestar atenção nisso. Só que, e aí, qual que é o impacto? Ó, a paz e a felicidade são fugazes e efêmeras em breves celebrações de conquista. A autoaceitação é continuamente dependente do próximo sucesso. Então, assim, ele vai estar sempre dependendo de um sucesso atrás do outro para poder se sentir realizado. E aí, vai ser muito superficial, né? Porque a gente sabe também o quanto as pessoas são importantes, o quanto relacionamentos são importantes. Porque no final, o que sobra é isso na nossa vida, são relacionamentos, né? Bens materiais vão, dinheiro fica, você morre, fica tudo. Mas o que importa mesmo são as pessoas ao seu redor. Então, ele deixa de viver isso, porque tá sempre buscando realizações pessoais, né?